livro do profeta Isaías, capítulo 19. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros, e eles se baterão irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça, e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei esta terra nas mãos de um soberano cruel, um rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão e o rio se tornará seco e árido. A água estagnará nos canais, os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão nas campinas à margem do Nilo. Tudo o que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados, os que lançam o anzol no rio se lamentarão, e os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham no linho ficarão decepcionados, os cardadores e os tecelães serão confundidos. Os tecedores ficarão à míngua e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Soã enlouquecerão, os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó, eu sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Que eles te anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito. Os príncipes de Soã perdem a razão, os príncipes de Nof são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que devem fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor levantada sobre eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito. Logo que se fale nela, ele se encherá de pavor por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo, haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada a Cidade do Sol. Naquele tempo, haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito e, em suas fronteiras, um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor, e ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo. E lhe oferecerão sacrifícios e oblações. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los.
Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo, haverá um caminho do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. O Egito e a Assíria renderão culto ao Senhor. Naquele tempo, Israel será como o terceiro aliado ao Egito e à Assíria, objeto da bênção no meio da terra, que o Senhor dos Exércitos abençoará nestes termos. Bendito seja meu povo do Egito, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.